Temos o prazer de estar recepcionando nos estúdios da TV Prevê o ex-deputado Roberto Purini, que sempre nos honra com suas inteligentes entrevistas aqui nos estúdios da TV Prevê, brindando ao telespectador com o seu conhecimento e a sua experiência política ao longo de muitos mandatos legislativos, quer seja como vereador da própria cidade de Bauru e como deputado estadual à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez aos estúdios da TV Prevê, até porque vivemos um momento de muita turbulência política nesse país e é sempre uma honra saber o seu ponto de vista sobre estes acontecimentos que estão norteando a vida ou desnorteando a vida dos brasileiros. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez, meu caro Samuel, a oportunidade de nos dirigirmos aos telespectadores da TV Prevê. Estamos aqui para conversar. O deputado continua no PMDB. O Certo. deputado é um histórico do PMDB. Teve uma saída rapidinha do partido, mas retornou em seguida a deputado. E aquela saída foi uma saída estratégica. Eu entendia naquele instante em que fui para o PV, de que só daquela forma Bauru teria um deputado federal. E até uma semana antes, os números diziam que nós tínhamos essa chance. Mas na última semana as coisas não aconteceram, mas imediatamente após a eleição retornamos. Eu sou fundador do MDB, do Manda Brasa, em nível local, e estamos aí desde a sua fundação, e tanto eu quanto o Renato, mantendo aquela posição de MDBista, de Manda Brasa, né? E do nosso, hoje, PMDB. Bom, o PMDB foi histórico, um partido que teve aí como uma das grandes referências foi o Ulisses Guimarães, o saudoso Ulisses Guimarães, que era um presidente eterno na sua época de militância política. Sem dúvida nenhuma. Dr. Ulisses, de saudosa memória, aliás, estávamos juntos, Montoro, Ulisses, toda a bancada do PMDB na Assembleia Legislativa, quando inventaram de que não podia ser mais MDB, que todas as siglas tinham que ter um P. E quando se falou em colocar o P, eu me lembro que eu sugeri que o P não seria apenas de partido em se tratando do PMDB, mas seria também de povo, porque o PMDB sempre esteve ao lado do povo, como está agora nessa circunstância em que o país vive. Deputado, a sua longa vivência política e o seu envolvimento com ela, eu queria que o deputado fizesse uma análise de 3 momentos de manifestações populares que o país viveu. A primeira, nós tivemos os movimentos pelas diretas já. A segunda foram as manifestações públicas, não com tanta ênfase, quando nós tivemos o impeachment do Collor. E hoje nós temos aí manifestações de toda sorte pelo impeachment e a favor do impeachment e contra o impeachment da presidente Dilma. Qual é a análise e o parâmetro que o deputado faz dessas 3 situações? Eu vivenciei 2 delas, né? Eu diria quase que diretamente. Na questão das diretas já, eu estava no Palanque, naquela multidão em São Paulo, naquela noite histórica, e em determinado instante eu não me senti bem, me senti mal, porque a emoção tomou conta de mim, e o então prefeito de Pederneiras, Jaco Metori Bertolini, me acompanhou até a ambulância que estava ali ao pé do Palanque. Enfim, foi uma movimentação do povo, e o povo é o titular da soberania. Quando o povo entende que deva ser de uma forma, aqueles que representam dignamente o povo devem entender esses recados que vêm das ruas, que vêm através do povo. A segunda questão do impeachment do Collor, o PT, com o poder de mobilização que sempre teve e agora ainda demonstra que tem mais do que nunca, porque afinal, depois de mais de uma década com o poder na mão, é evidentemente que essa militância engrossou. E esse engrossamento, né, essa densidade demográfica
aumenta no sentido em que você tem a caneta para distribuir olerites e outras coisas mais, no sentido de que esta massa fermentada possa crescer cada vez mais. E a cassação do Collor foi uma cassação eminentemente política. Aliás, eu já disse aqui mais de uma vez, e quem não acreditar é só ver o Diário de Bauru, que quando o Collor se elegeu eu disse que ele não terminaria o mandato, porque ele dizia que ia governar sem o Congresso. Ninguém governa uma cidade, por menor que seja, se não tiver o poder legislativo, porque o poder é exercido em nível local, e nacional e estadual, através dos poderes legislativo e executivo. E o judiciário para dirimir as pendências, nós sabemos disso. Então, quando aconteceu a cassação dele, e dada essa minha declaração, eu recebi um telefonema de uma colega, professora, e vou me permitir aqui citar o seu nome, querida Nilza Fornazari. Purini, você está ficando louco? Como é que você diz que o homem não vai terminar o mandato? Porque mentiu, porque ele sabia, não era um neófito na política, sabia que precisaria do apoio do Congresso para que pudesse governar. Não o fez, aconteceu o que aconteceu. E agora o que se vê é o jus esperneandi, é o direito de espernear. É evidente que o impeachment está contido na nossa Constituição, e não sou eu que o digo, está aí a Carta Maior, estão aí os ministros da Corte Suprema dizendo que o impeachment está na Constituição, e se nós considerarmos o conceito de Constituição, meu caro Samuel, a definição de Constituição como sendo o corpo de leis que rege o Estado, limitando o poder de governo e determinando a sua realização, assegurados os direitos e as garantias individuais, nós vemos que o rito é aquele que está sendo seguido. Está previsto na Constituição o impeachment? Está. Está sendo dado o direito de defesa? Está. Está sendo oferecida à presidenta e aos seus companheiros, para não dizer comparsas, a oportunidade da defesa. Agora a decisão, evidentemente, virá de acordo com aquilo que o rito determina. Passa através da Câmara, do Senado, e depois, se houver algum recurso, a Suprema Corte vai defender ou confirmar. Essa ou não é uma confirmar. situação complicada, porque o Collor ele tinha perdido a situação popular que ele se elegeu e não fez alianças. Hoje a situação da presidente, eu não gosto do termo presidente, o deputado Purini é professor de português, embora seja aceitável, mas me permite dizer, deputado, que me desagrada profundamente o termo presidenta. E eu não sou nenhum... Mas veja bem, dramático. Não é de uso comum, mas é correto. É correto. Não, assim tá como se diz obeso, ou quando se diz a pessoa estranha, porque está obeso, mas se você for no dicionário, o nosso Aurélio bota o acentozinho lá, dizendo que é obeso, não é obeso. Ileso. Quando você diz lesa pátria, você não diz lesa pátria, você diz lesa pátria. Então seria ileso, porque está lá também. Enfim, mas o que manda é o sentido comum, da fala comum, enfim. São os usos e costumes, não é? Exatamente. Ô, deputado, então voltando a este assunto, hoje nós temos uma máquina funcionando lá no governo, articulada pela presidência, por alguns dos seus ministros, e pelo próprio Lula, que o J.N. Pinto, J. Neumann Pinto, questionou num programa de televisão, dizendo que, olha, o Lula está lá no hotel ao lado do Palácio, comprando deputados, oferecendo cargos para que modifiquem o seu voto num momento decisivo, ou nem compareçam ao plenário para não exercer, para que os votos não atinjam aquela quantidade de 300 e tantos votos, para que ela seja declarada sem mandato. O que é uma vergonha. Na realidade, eu tenho acompanhado, ontem ainda acompanhei
a sessão da Câmara, do Senado, e diz que há vários preços, né? Desde uma dor de barriga que impeça o cidadão de estar lá, até um voto tal, ou manifestações favoráveis. Então, cada um teria um preço, né? O Caiado, inclusive, disse que, está na Folha de hoje, disse que a Dilma fez umas comparações de maçã, de coisa, de feira, de feirinha, e que caracteriza bem o governo dela, que é fim de feira. Porque ela não tem mais condições de governabilidade. A governabilidade foi para o espaço. Não tem mais condição, e o país não pode viver sem um governo. Precisa de um governo. Mas quem será? O que está não pode permanecer. Agora, a decisão será democrática, seguindo o rito, seguindo os preceitos constitucionais. O ministro José Aurélio Mello, que é das Alagoas, parente do Collor, sem dúvida, ele concedeu uma possibilidade de um advogado a estender ou pedir para que a Câmara dos Deputados aceite também o pedido de impeachment contra o Temer, o Michel Temer, que é o vice-presidente da República. Como é que o senhor vê essa situação, deputado? Foi uma decisão monocrática, né? Ele decidiu. Precisa ver se os companheiros, se a corte toda vai acompanhar essa decisão dele. Agora, se o Michel for incluído, se houver um impeachment contra ele e houver motivos, o rito será o mesmo que está sendo seguido pela Dilma. Acontecerá isso. Eu não vou dizer aqui que não pode. Se existirem elementos, como existem elementos, no caso da Dilma, mais que sobejos, elementos que sobram para que ela seja considerada inepta para o exercício do cargo nessa altura dos acontecimentos, o Michel terá que responder também. Mas o Michel, eu conheço de longa data, desde quando era secretário da Segurança em São Paulo, sei da sua postura, constitucionalista como é, aliás, respondeu outro dia a um questionamento, né? Do próprio Lula. Como professor, exatamente, senhor Lula, porque sou professor, é que eu tenho conhecimento de causa, é isso mesmo. Então é isso. Por outro lado, deputado, nós estamos assistindo uma novidade aí que para mim é uma utopia, mas é um sonho e é válido e ela tem o seu posicionamento, que é a candidata derrotada, a ex-senadora Marina Silva, que já foi do PT, que propõe uma nova eleição. Eu acho que é utopia, não é? Eu diria mais que utópico, porque a utopia é utopia, né? Está sonhando, tá? Isso é uma forma de pretender procrastinar a coisa. E a dona Marina, nessa altura, ela não teria condições de fazer essa proposta, porque ela é a primeira nas pesquisas. Pois né? Assim como o Renan também fala, porque uma pesquisa recente deu que tanto ele quanto o filho teriam 47% hoje de aprovação. Quer dizer, o Renan até há pouco tempo era execrado, né? É do meu partido, mas se o Cunha dever, terão que pagar também, sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Então, essa proposta que a Marina abraçou não é apenas dela, é mais um artifício que eles pretendem para procrastinar, para tentar levar à frente. Mas o Jovair, que é o relator do impeachment... Que é um deputado por Goiás, cirurgião dentista... Vai adiantar a entrega desse relatório e antes que o Lula assuma lá a posição dele de ministro, né? Se é que vai assumir. E como é que o deputado vê essas tentativas e essas jogadas de tirar muitas das ações do Moro e dando foro privilegiado? É como disse o Teori Zavascki, né? A presidenta, como presidenta, tem o poder de nomear. Agora precisa ver o que é que está atrás dessa nomeação. Porque a letra é fria, né? O espírito da coisa aqui, né? Quer dizer, isso nada mais é do que tentar tirar da sombra do Moro o ex-presidente Lula. Quer dizer, porque o Moro realmente tem sido eficiente naquilo que faz.
houve lá um impassezinho, sobre o qual ele teve que pedir desculpas, e não foi o culpado, né, aquela divulgação do telefonema, muito embora o grampo não fosse na presidente, né, não fosse na presidente, o grampo era do Lula. Se a presidenta telefonou para o Lula e ele estava grampeado, aconteceu, e tornou-se público. Aliás, aquela fala dela prejudicou muito a situação dela, não é? De dizer que usa quando puder. Quando, se for precisar, necessário, se precisar. Se precisar. Aí ficou não caiu, não caiu. Eu até acho que a presidente, ela tem a culpabilidade dela em muitas ações é muito pequenininha. Mas ela é a chefe, né? Claro. Ela é a chefe suprema de tudo isso que aconteceu. Responde. Ela que tem que responder por ações de gente que ela nomeou. Exato. Ou deixou nomear. Exatamente. Eu acho que aí é que... Agora, essa história de dizer que não vai mudar os ministros do PMDB antes do dia 15... É sintomático, né? Ela quer ver se realmente esses ela ganha dos dois lados. Exatamente. Porque ela joga com o pessoal que está querendo ficar e joga com aqueles que já foram convidados. Exatamente. Não dá pingo sem nó. Né? É isso na expressão? Exatamente. Então, são jogadas. É muita mandracagem. É muita mandracagem. E olha, e pior, deputado, pior... é que, e claro, e as mídias sociais, as mídias internacionais, então tudo que acontece hoje no Brasil é notícia na hora, no mundo inteiro. E a imagem do Brasil lá fora, eu que frequento muito fora do Brasil, que estou muito fora do Brasil, está extremamente arranhada. Eu sei disso. Ontem à noite ainda um amigo comentava que o New York Times... na primeira página publicou uma fotografia da Dilma que ele nunca tinha visto uma fotografia daquele tamanho, toda a história do New York Times, falando exatamente dessa situação. Mas e não é só os jornais, a mídia eletrônica, sem a dúvida. rapidez da mídia eletrônica. Mas em si hoje falando... se aperta um botão aqui, eu estou entrando em Nova York agora, estou entrando em Tóquio agora, a TV Prevê entra, nós temos 15 mil acessos, a média mensal fora do Brasil. Ou seja, em Moscou nós estamos sendo assistidos. Outro dia eu trouxe um cidadão de Angola aqui. Nós tivemos de Angola, naquele dia nós tivemos quase 1000 acessos. Ou seja, a eletrônica hoje permite essas facilidades. A tecnologia está aí, né? Então, e pior, que aí o Brasil está com a imagem. E ainda um agravante dessa situação toda, o deputado, é que nós estamos sendo mais observados porque dentro de 90 dias, 100 dias, pouco mais, nós seremos a capital mundial do esporte, porque o Rio de Janeiro vai abrigar o maior evento poliesportivo do planeta, que é a Olimpíada. Ou seja, já tem gente aí cobrindo por conta da Olimpíada o país inteiro. Mas não seria nem necessária a cobertura deles aqui. Você acabou de dizer que nós estamos aqui, estamos sendo vistos lá na Rússia, no Japão, na Inglaterra, na Alemanha, enfim. Essa é a imagem que fica do... E a nossa presidenta, sei lá, se tivesse um pouco de bom senso, deveria colaborar para que essa situação, porque ela não tem mais mesmo condições de governar. Deputado, nós estávamos conversando antes de iniciarmos essa nossa entrevista dos possíveis reflexos que esta crise política, econômica, financeira terão nas próximas eleições. Claro que nós teremos uma eleição municipal. E a eleição municipal, com exceção das cidades maiores e das capitais, ela tem um outro viés. Poderão ter reflexos desses problemas todos? Não tenho dúvida de que reflexos haverá. Haverá porque, afinal de contas, estão aí escancaradas, né, as situações, as posições desses e daqueles, dos favoráveis e dos contrários. E a população anda descrente. E não é de hoje, né? Essa descrença já vem de algum tempo. Agora, nos últimos tempos, através desta corrupção desenfreada, realmente a população alertou
e está mais atenta vendo as coisas. E o reflexo será, através dessa decepção, talvez, a ausência, a justificativa de voto, a anulação de voto, o que seria ruim, porque hoje ainda disse uma criatura, não vou votar mais ninguém. Filha, pergunte para alguém se conhece alguém, qual é o passado desse alguém? Posso votar nele? Você garante que... No instante em que os bons se ausentam, os maus vão tomando conta. E é o que está aí, né? Eles tinham um plano de 20 anos de mando, né? E não se cumpriram ainda os 20, mas eles estão insistindo para que esse poder chegue aos 20 anos, né? É o caso do PT, estou me referindo ao PT especificamente. Bom, o Pedro Valentim, Sim. que não deixa A nenhum batata assar. entrevistado passar aqui incólume, ele diz o seguinte: deputado, cresce na sociedade brasileira, aliás, nós já abordamos esse assunto, cresce na sociedade brasileira a ideia de novas eleições presidenciais, inclusive dentro do Congresso. Ele quer saber a sua opinião. Já expus, né? Eu acho que é uma utopia, é mais uma forma de pretender procrastinar, de levar mais algum tempinho aí, antes que aconteça aquilo que alguém ontem se referiu como sendo aviso prévio. Foi o próprio Caiado, que disse que ela estará recebendo nos próximos dias o aviso prévio e mais um pouquinho para frente, então, a dispensa através da confirmação do impeachment. É isso que eu acho, meu caro Pedro Valentim. Doutor Pedro Valentim. É, nosso colega hoje advogado. O deputado, nós tivemos na Itália... Para não dizer, Pedro, que vou responder laconicamente. Nós tivemos na Itália a Operação Mãos Limpas. E hoje o Brasil tem esta Operação Lava Jato, a operação que culminou com a prisão de muita gente, muitos políticos. E ainda águas hão de rolar por baixo de muita, claro, não pode ser, pode até, caso ingente, por ser por cima de ponte, mas por baixo das pontes. A imagem jurídica do Brasil, ela deu uma guinada em função desses últimos acontecimentos ou não? Sem dúvida. Aliás, segundo consta, o Moro esteve na Itália, né? Ele acompanhou essa operação Mãos Limpas lá e tal, e teria aurido, né, nessa sua estada lá, muita coisa que ele tem usado aqui, né? Já visto agora onde ele chegou, Celso Daniel, que parecia estar esquecido, né? Teria caído no ouvido, né? Mas não caiu. Ele puxou lá atrás. Puxou a coisa lá. Então, acho que ainda muita coisa vai acontecer. E o grande temor daqueles que têm que entregar é esse. Porque quem sucede sempre vai levantar o tapete e ver o que está lá embaixo do tapete. Uma ocasião, um cidadão falou, se vierem aqui e abrirem os armários, vão encontrar os esqueletos. Eu falei, senhor, no meu armário não tem esqueleto, na presença de uma bancada inteira. Eu confesso que a população está decepcionada, é por isso dessas movimentações, e tive com gente, inclusive, do PT, por quem eu até tinha algum tipo de esperança. E as próprias pessoas que estiveram aqui, e vou dizer um deputado que sempre me pareceu muito ético, muito correto, e eu tive esse tipo de conversa com ele fora do ar. Essa minha tristeza por essas corrupções que envolveram o seu partido, que é o deputado Arlindo Quinalha. Eu falei, estou decepcionado, deputado. Sabe qual foi a resposta dele para mim? Eu também. O Arlindo. O Arlindo. O Arlindo foi meu colega na Eu Assembleia. também. Palavra do... Ele não falou no ar aqui isso aqui, ele não quis falar porque na televisão, sabe como é que é? O Arlindo foi meu colega, meu adversário, né? Arlindo Quinalha, José Dirceu, Antônio Palocci Filho, João Paulo, professor Luizinho, todos foram... Eu era líder de um governo que os tinha do lado de lá como adversários, né? Então a gente teve uma convivência. E o Arlindo, eu tenho como um homem sério. Ele mandou a Polícia Federal devassar a vida dele. Ele um homem sério. Ele fez um requerimento para a Polícia Federal. É um homem sério. Em toda parte existem aqueles bons, os maus e os péssimos. O Arlindo, eu tenho na minha conta que é um homem sério. Na convivência, na sua postura.
Então, é um testemunho que eu dou aqui da convivência que tivemos. É sintomática essa situação, porque nós assistimos aí o ex-ministro Cardoso da Justiça, hoje advogado-geral da União, na defesa que fez em plenário, na comissão da presidente, como ele fez uma defesa enrolatória, né? Não foi uma defesa com substância, com um extrato jurídico. Ele fez ali a apologia à ideologia e enfim, encheu linguiça, vamos assim. O advogado Purini também viu dessa forma esse depoimento, como muitos... A expressão que a maioria dos deputados e senadores utilizaram foi lá para dizer alguma coisa para boi dormir. Essa foi a expressão, né? E é evidente como ministro da AGU, né? A Agência Geral da União, ele não poderia estar defendendo a presidenta. Acredito que não. Aliás, já existe alguma movimentação no sentido de pôr cobro a essa presença do Cardoso lá defendendo não a União, que ele é advogado-geral da União, e não advogado da dona Dilma. Dona Dilma é a presidenta. A Estela da Vila Souto, ela cumprimenta o jornalista Samuel Ferro e o deputado Purini. Começa a ouvir manifestações de políticos em prol de novas eleições presidenciais. Se não temos deputados e senador de mãos limpas para assumir a presidência em caso de impeachment da Dilma, o correto não seria o presidente do Supremo assumir o cargo e somente depois ventilar-se esta possibilidade, deputado? Mas para que haja essa assunção, há necessidade de motivação. Está em curso alguma coisa que a Constituição determina, que é o Instituto do Impeachment. Vamos ver onde é que está. Aliás, eu tenho uma trilogia assim. Quem somos? Onde estamos? Para onde vamos? Se é que vamos. Entendeu? Então, no momento, não é possível. Tem que seguir o rito e ver o que vai resultar daí. Deputado, nós tivemos uma janela política onde muitas transferências partidárias aconteceram em todos os níveis. O que é que o deputado achou desta movimentação, deste troca-troca partidário? Legítima, porque a lei permitiu. A lei né? permitiu. Aliás, quando você citou lá, diante do... Quando eu fui para o PV, eu não estava exercendo o mandato. Eu não tinha mandato. Se eu tivesse mandato... Não tinha fidelidade partidária obrigatória. Eu teria respeitado. Uma vez eu fui convidado por um cidadão, no tempo de MDB e Arena, para passar para a Arena, que seria feita uma grande reportagem junto ao Abreu Sodré, que era o governador em São Paulo, da grande aquisição que a Arena fez em Bauru e tal. E eu disse, não, eu tenho compromisso com aquelas pessoas que votaram em mim. E a autoridade disse, mas foi meia dúzia de pessoas. Se fosse uma, eu deveria satisfações a essa uma. Mas se fosse, o fulano já veio, o cicrano já veio, o outro está vindo, só vai ficar você. Eu falei, você como comandante de navio. Se tiver que ficar para apagar as luzes, eu vou ficar para apagar as luzes. Ele bateu na minha perna assim, falou um nome feio, né? E disse, você não tem jeito mesmo, hein? E eu permaneci. Aliás, a última estocada foi a seguinte, e tem outra, se você fica lá, você vai me encontrar pela frente. E realmente nos encontramos, democraticamente, e ganhei, mas não levei. Deputado, eu queria agora falar um pouquinho das coisas da nossa cidade. Pois não. Nós tivemos aí no partido presidido pelo Renato Purini algumas defecções. O Faria Neto, que era um histórico também do PMDB, sim, companheiro antigo. Ele acabou deixando o PMDB, passando para outra sigla. E outros tiveram essa mesma situação em outros partidos e no próprio PMDB. Mas eu pergunto, o pleito municipal se avizinha, ou seja, já começam as articulações para que tenhamos um eventual candidato pelo seu partido aqui na cidade. O Renato é um nome, pela sua história, dentro do próprio partido, com 3 mandatos de vereador, com 1 de vice-prefeito.
postulante Passou agora pela Secretaria. Passou pela Secretaria de Desenvolvimento com um bom trabalho. Em 13 meses fez um trabalho que ainda vai mostrar à sociedade que foi feito. E além disso, ele tem uma outra participação em outras atividades aqui como vereador, fora da parte legislativa, que ajudaram a cidade em alguns empreendimentos. Eu pergunto agora ao ex-deputado, como é que assiste a esta movimentação? Como é que o ex-deputado, como é que o histórico do PMDB assiste a essa movimentação? E, inclusive, a declaração ontem no próprio Jornal da Cidade do prefeito Rodrigo Agostinho, manifestando a sua predileção pela candidatura da secretária do Bem-Estar Social, que é do seu partido, para eventualmente ser candidata prestigiada por ele. Eu acho legítima, né, a participação e o interesse de quantos pretendam disputar. Quem decide isso é o diretório. E eu quero, inclusive, fazer um agradecimento público ao Rodrigo Agostinho, porque não é de hoje, e já declarei isso aqui mais de uma vez, que eu venho não dizendo ao Renato, olha, eu venho aconselhando. Eu não queria que o Renato fosse candidato a vereador desde a primeira vez. Porque eu expliquei, filho, eu tenho quase 40 anos de vivência. Você vai ver que as coisas não se coadunam com a nossa forma de agir, com a nossa maneira de... Não se passaram 3 meses e ele me disse, pai, o senhor me disse que a coisa era... Mas é muito pior do que o senhor disse. E você tem 3 meses, eu tenho mais de 30 anos de vivência pública. Então quero agradecer ao Rodrigo nesta sua preferência e espero que em se consumando a candidatura da secretária Darlene, ele possa efetivo e concretamente estar apoiando a candidatura da Darlene, porque em outras ocasiões as coisas não aconteceram como estavam combinadas, e discordar dele num aspecto, dizer que o Renato não foi fiel. Ora, meu Deus, quem foi líder de governo durante mais de 6 anos, com todas as consequências que pôde ter sobre os ombros, eu acho que não faltou com a fidelidade. E outra coisa, eu fui líder de governo e de bancada, de uma bancada que tinha lá os adversários que eu já citei aqui, adversário. E o líder não é líder por acaso. Aliás, um dia eu ouvi de um secretário da Fazenda que me disse, liderança não se exerce, líder não é líder por acaso. Então, quando o líder é líder, ele pretende ser líder de verdade, alertando aquele a quem ele representa de que há coisas que não estão corretas e que precisam ser revistas. Não há infidelidade, não. Fidelidade absoluta. Eu estive na Câmara, inclusive, um dia, para dizer, gente, ó, o jornal hoje publicou que tem coisa aqui, o Valentim está do lado de lá, a quem laconicamente falei, dei a resposta a ele há pouco. Então, é preciso que entenda que fidelidade é fidelidade. Fidelidade é como fé, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, há fatos que se não veem, mas existem. E quem conhece os fatos tem a obrigação de mostrá-los, ou pelo menos alertar as pessoas de que esses fatos existem para evitar uma consequência maior, que seria o impedimento do próprio prefeito ou de alguns secretários. Então, isto é fidelidade, isto é honestidade de propósito. Agradeço o apoio que dá a Darlene, até porque era uma preocupação minha e da Maria Helena. Não estou dizendo que o Renato não possa ser candidato. O livre-arbítrio, o próprio pai nos deu o livre-arbítrio. Ele aconselha, mostra e tal. Mas quem não quiser seguir o caminho da retidão, siga por outro caminho, mas arque com as consequências. Outra coisa, não se apanham moscas com vinagre. Essa é uma expressão do saudosíssimo Flávio de Ângeles, que hoje é nome de rua lá no Xangri-Lá. Um projeto do Renato, que deu o nome do Flávio, merecidamente. Ele utilizou essa expressão um dia, não se apanham moscas com vinagre. Então, política partidária se faz com soma, nunca com divisão e muito menos com subtração. Atentem para isso e vamos aguardar os acontecimentos. Mas eu renovo
os meus agradecimentos, porque o Rodrigo está no mesmo diapasão que eu, minha esposa e os outros filhos estamos, no sentido de que o Renato não dispute a prefeitura de Bauru. Seria o sonho dele, como foi o meu outrora. Disputei, ganhei, não levei, disputei novamente, não fui feliz, enfim. Mas as coisas estão aí para serem vistas e ouvidas. Quem tem ouvidos de ouvir, veja. Quem tem olhos de ver, aliás, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Quem tem olhos de ver, veja. Muito obrigado ao deputado Roberto Purini, que gentilmente compareceu aos estúdios da TV Prevê para estar conosco neste nosso enfoque regional. Estaremos de volta amanhã nos horários alternativos e você é o nosso convidado. Até amanhã.